TV Web Aqui Brasil, novo canal de jornalismo e opinião na internet. A TV Web Aqui Brasil tem a honra de receber em seus estúdios Djalma Medeiros. Djalma Medeiros é uma lenda quando se fala em Ministério da Fazenda. O que aconteceu que o fez sair do Maranhão? O Maranhão não oferecia perspectiva de vida. Nós pertencemos a uma família muito grande, nós éramos 13 irmãos, né? Minha mãe ficou viúva, com 7 irmãos do segundo matrimônio, e não tinha condição, eu não me via em Carolina com possibilidade de realização pessoal. Olha, eu lamento profundamente, pela minha forma de ver as coisas, que o Maranhão não tenha aproveitado as oportunidades que teve. Naquela época eu ouvia falar que 2 estados iriam sobressair no Brasil: Paraná e Maranhão. O que é que nós vemos? Que o Paraná se sobressaiu, que o Maranhão continua do mesmo jeito, ou pior ainda. Por quê? Em função dos seus governantes, em função da formação da elite política do Maranhão, que ao invés de lutar pelo bem-estar, pelo progresso do Maranhão, luta pelo bem-estar e pelo progresso pessoal. Que tipo de solução, vamos dizer assim, o senhor daria ou o senhor sugeriria para o Maranhão hoje sair desse marasmo? O problema do Maranhão não é o Estado, são os políticos. Tem que haver, para o Maranhão poder sair da situação que se encontra, uma varredura em todos os seus políticos, e que venha uma geração nova, comprometida com o desenvolvimento e com o povo do Maranhão. Que Vitorino Freire e José Sarney são pessoas do mesmo saco, faziam e desfaziam. O que o Vitorino Freire fez na sua época, o Sarney está fazendo, só com um pouco mais de nuance diferente. Mas a finalidade é a mesma, os fins são os mesmos, não mudou nada. Porque democracia não é isso. Democracia é participação, é respeito, é responsabilidade, é amor à pátria. Isso é que é democracia. E lá exatamente não se faz isso. As lideranças políticas que fluíam de baixo para cima acabaram, lamentavelmente, com a Revolução. Né? Por quê? Porque as lideranças antes da Revolução eram forjadas nas universidades, né? Eram normais, ela saía exuberantemente dos estudantes. Havia efetivamente a participação do estudante universitário desde o primeiro ano da faculdade até o fim do ano da universidade em que ele fazia, da faculdade que ele fazia. Ele se forjava ali. Aí surgiam os grandes líderes na época, mas com uma vivência já e um sentimento já de político com responsabilidade. O senhor fez política estudantil também e foi eleito presidente, né? Foi. Como é que foi esse episódio? Na época era simples, porque não tinha hoje esse grande número de universidades que tem. Mas tinha, na realidade, né, uma pleiade de jovens que participavam ativamente, né, da política universitária. A política universitária era uma coisa, né, séria, era uma coisa muito séria. Quer dizer, nós, por exemplo, íamos para uma assembleia, né, nós íamos para uma assembleia, antes nós tínhamos uma reunião das pessoas que participavam do grupo para montar o comportamento na assembleia. Correto. Havia um planejamento estratégico com responsabilidade. Com responsabilidade. O problema maior é esse, a responsabilidade.
Então, esses jovens, na época, né, eles se formavam dentro desse contexto. E depois se transformavam automaticamente em líderes nacionais, líderes municipais, estaduais, líderes nacionais. Né? Aqui no Brasil, atualmente, tem um exemplo disso. O ex-presidente da UNE hoje é senador da República, né? O Lindenberg, né? Isso. Então, veja, ele se forjou no meio universitário. Quer dizer, ali é a grande escola, que hoje não é mais. Na verdade, ele foi um espanto, foi um susto para todo mundo. Ninguém esperava que o Pedro Novaes fosse indicado para ser ministro do turismo. Muita gente duvida, e muita gente duvidou à época da sua capacidade, da sua competência em relação ao Ministério do Turismo. Como o senhor é uma pessoa que o conhece há bastante tempo, há muitos anos, eu gostaria que o senhor nos fizesse uma análise a respeito dele. Trabalhando no Ministério da Fazenda há muito tempo, eu o conheci quando da organização e da criação da Secretaria da Receita Federal. Amilcar Antônio de Oliveira Lima, Pedro Novaes e mais um outro colega. Na minha opinião, eram as três grandes cabeças que o Ministério da Fazenda tinha. A concepção deles, a forma de trabalho deles, a capacidade deles profissional, era uma coisa de tirar o chapéu. Então eu respeito muito por isso. É uma grande cabeça. Iludem-se aqueles que pensam que Pedro Novaes não é uma capacidade. É uma pessoa inteligente, capaz e competente. Quanto ao demais da vida dele, eu não sei. Pela sua inteligência, ele tem capacidade de gerenciar perfeitamente isso. Agora, quanto ao demais procedimento, a forma de como se conduzir, eu não posso, que eu não tive convivência nesse aspecto com ele. O povo que não reconhece o seu passado, jamais amadurecerá. Porque exatamente em reverenciar o passado é que você cresceu ao ponto de reconhecer o que eles fizeram. Porque muita gente só pensa no dia de hoje. Então, o que era o Paraná, quando eu cheguei aqui em 1949, não existia nada disso, rapaz. Hoje, o que é o Paraná hoje? É outra coisa. Então, eu vejo, por exemplo, né, a juventude relegar plano secundário, tudo que existe por aí. Não. Você tem que agradecer aqueles que sacrificaram, que deram a sua vida, que deram a sua capacidade e criaram o que hoje existe. Nós estamos apenas usufruindo o que eles fizeram para nós. Temos que reverenciar esse povo. TV Web Aqui Brasil, novo canal de jornalismo e opinião na internet.